Diante dos desafios e obstáculos, essa é a postura que nós devemos ter. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje eu gostaria de partir de uma constatação. Agir de maneira correta no mundo nem sempre é simples, nem sempre é fácil. Contribuir para que o mundo se torne um lugar melhor, então, é muito mais difícil. E às vezes, em função dessa dificuldade, desses obstáculos, a gente começa a cultivar sentimentos de desânimo, de desesperança, de autodesvalorização, diante de tantos problemas que existem. A gente não pode cegar os nossos olhos em relação a isso que está presente no mundo, nem adotar uma postura de ingenuidade. Existem problemas, existem desafios. Só que a gente precisa entender que se nós estamos no mundo e se existem problemas que dizem respeito a nós, significa que nós temos condição de resolvê-los. Eu me lembro uma vez que eu tive fazendo um trabalho em São Paulo, junto com um grande amigo meu, a gente trabalhava na área de recuperação de empresas e nessa particularmente a gente estava tendo muito problema, muita dificuldade, estava assim na hora que parecia que as coisas não iam dar certo e um determinado dia, altas horas da noite, a gente lidando com a problemática, teve uma hora que me veio na cabeça e eu disse assim para ele: olha, mas está certo, né? Se fosse fácil, não precisava da gente aqui. Ele riu e isso acabou se tornando um certo emblema para a gente. Se fosse fácil, não precisava da gente, teria outra pessoa fazendo. Então, nós não podemos acalentar essa ilusão de que as coisas no mundo vão ser simples, vão ser fáceis. Se nós estamos aqui, é porque existem obstáculos, existem desafios. Agora, a vida tem algo curioso. Minha mãe sempre me dizia que a vida não coloca fardos pesados em ombros fracos. Se existe um desafio, se existe um problema, é porque a providência divina, porque a vida confia que aquela pessoa será capaz de superar o obstáculo, de vencer o desafio, de concretizar aquilo, às vezes com um grau de êxito maior, às vezes não tão perfeito assim, mas que ela é capaz de avançar. E a gente deve reconhecer isso. A vida não vai colocar uma criatura diante de uma situação para a qual ela esteja completamente incapaz de endereçar, de contribuir, de resolver. A gente faria isso com o filho nosso? Vamos imaginar que a gente pega uma criança de 6 anos de idade, a gente colocaria uma criança de 6 anos de idade para levantar um saco de cimento de 50 quilos? Obviamente que não. Se a gente fosse indicar uma tarefa, a gente colocaria essa tarefa nas mãos de uma pessoa que tivesse condição física, que tivesse preparo para realizá-la. Será que Deus, será que a vida agiria de maneira menos responsável, seria mais displicente para conosco do que o que nós seríamos em relação a uma criança? Creio que não. A sabedoria divina é infinitamente maior do que a nossa e nós precisamos reconhecer isso. Agora, para que a gente possa agir de maneira mais adequada no mundo, existem 3 elementos que eu gostaria de aprofundar na nossa reflexão de hoje. O primeiro elemento é que vamos abandonar a ilusão da facilidade. Vamos abandonar essa ilusão. Não vamos ter a ilusão de que a gente vai ter uma vida que seja fácil. Às vezes a gente pensa que se as coisas estão dando certo, é quando a gente está deitado numa rede, tomando água de coco, na praia, nada de errado com isso, mas o nome disso é férias, necessário, vez ou outra, necessário periodicamente, mas não é isso que caracteriza a nossa vida, né? Nós não podemos resumi-la a isso. A vida vai trazer dificuldades, obstáculos, crescer às vezes traz as dores do crescimento, as dores emocionais. Então a vida tem esse quê de convidar a gente a um esforço, a gente realizar algo mais, a gente se dedicar. Então, se nós queremos concretizar algo, se a gente quer agir em prol da melhoria do mundo, abandonemos a ilusão da facilidade. Até porque se a gente vai com essa ilusão, diante dos primeiros obstáculos que inevitavelmente vão surgir, a gente pode cair no desânimo,
na desesperação, a gente pode às vezes até abandonar o trabalho. Então, surgiu o obstáculo, surgiu a dificuldade, o que a gente deve ter como consciência? Estou no caminho certo. É sinal de que eu estou realizando alguma coisa, estou fazendo, estou vivendo. Porque se eu não estivesse vivendo, se eu não estivesse tentando fazer alguma coisa, o obstáculo sequer apareceria no meu caminho, porque eu estaria parada lá atrás. Então, abandonemos a ilusão de facilidade. Segundo ponto, vamos abraçar o trabalho como sendo uma oportunidade e o desafio como um sinal de confiança na nossa capacidade de realizar. O trabalho, a ação, é uma oportunidade que nós temos. É algo que a vida nos oferece como um convite à ação que vai possibilitar com que nós nos aperfeiçoemos, nós nos aprimoremos e assim contribuamos com o mundo também. O trabalho é uma oportunidade, não é um castigo, não é um chicote. O trabalho bem vivido, endereçado da maneira adequada, é sempre uma oportunidade. E o obstáculo, quando ele surge, é um sinal de confiança da vida, de que nós podemos, de alguma forma, contribuir com a solução daquele problema. O terceiro ponto é desenvolver a autoconfiança. E aqui é um ponto importante, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com as questões do mundo porque estão com a sua autoconfiança abalada, enfraquecida. E nós precisamos fortalecer a nossa autoconfiança. Sabe, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para fortalecer essa autoconfiança? Comecemos pelas pequenas coisas. Comecemos estabelecendo objetivos pequenos, mudanças que sejam limitadas e que a gente vai realizando. A gente não desenvolve autoconfiança quando a gente se lança de imediato a grandes realizações. Mas pode ser no começo de um dia. A gente estabelecer ali, e aí aqui vai um conselho bem pragmático, né? Porque muitas pessoas fazem uma lista enorme de coisas que deveriam fazer, que gostariam de fazer durante o dia, e bota ali 15, 20, 30 coisas, de maneira completamente irreal à capacidade da pessoa, ao tempo disponível, e depois chegam no final do dia de maneira frustrada, pensando naquilo que não fizeram. E isso não contribui para a nossa autoestima, para a nossa autoconfiança. O que a gente deve fazer então? Vamos começar pequeno. Estabelece uma coisa. Eu quero fazer isso. E vai lá e faça. Pode ser uma coisa que pode ser realizada de maneira imediata, pode ser um cuidado pessoal, pode ser uma mensagem, pode ser uma ligação, pode ser trabalhar num projeto, alguma coisa que você estabeleça assim, olha, vou fazer isso e vou concretizar. Comece pequeno, porque isso vai fortalecer essa musculatura da autoconfiança. Quando a gente se propõe a fazer coisas mais simples e nós concretizamos isso nos ajuda a desenvolver a autoconfiança. Não é assim que a gente faz com a criança, quando está começando a andar, quando ela está aprendendo a dar os primeiros passinhos? A gente valoriza aquelas primeiras conquistas. Já ficou em pé, segurando no sofá, deu o primeiro passinho segurando, ficou em pé sozinha. São pequenos passos em que a gente vai incentivando a criança até que ela consiga se locomover de uma maneira mais adequada, ela consiga se locomover rapidamente. Parece que quando a gente cresce, a gente esquece disso, né? A gente foca nos problemas, foca nas dificuldades, foca nas limitações ou estabelece desafios que às vezes estão para além da nossa própria capacidade. Vamos lidar com aquilo que a vida está nos entregando e buscar dar os primeiros passos, começar com as primeiras ações. Assim a gente vai fortalecendo a nossa autoconfiança. Comecemos pequeno, baby steps, passinhos de criança, e assim a gente vai se tornando mais consciente, mais forte para as grandes coisas que inevitavelmente vão surgir ao longo da nossa vida. Esses 3 elementos são importantes. Não tenhamos a ilusão de facilidade, a vida é desafiadora, ela tem problemas, faz parte do jogo e está tudo bem. Abracemos o trabalho como sendo um convite a aproveitar uma oportunidade, os desafios como sinal de confiança e vamos desenvolver a nossa autoconfiança, estabelecendo pequenas coisas que a gente se propõe a fazer e que a gente vai lá e faz. Comecemos pequeno. Tenho certeza que assim a gente vai conseguir não só agir de maneira mais adequada no mundo, mas contribuir para que o mundo se torne um lugar melhor.
Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, e registra: Eu lhes tenho dado a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Emmanuel intitula o seu comentário No Quadro Real. Aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas, é sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Bendizei os que vos maldizem, emprestai sem nada esperardes. Não julgueis para não serdes julgados. Entre vós, o maior seja o servo de todos. Buscai a porta estreita. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. No mundo tereis tribulações. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restaurada, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Uma esplêndida página de Emmanuel, tirando da gente essas ilusões que às vezes carregamos de que o objetivo deve ser encontrar a facilidade na vida. E o desafio para a gente hoje é exatamente construir essa mentalidade otimista e positiva diante de obstáculos e problemas. Se a gente estiver diante de um problema, estiver diante de um obstáculo, estiver diante de uma situação complicada, vamos pensar assim: se fosse fácil, não precisava da gente, Deus teria enviado outra pessoa. Se Ele nos colocou diante dessa situação, é porque temos algo com o qual podemos contribuir na solução, no adequado endereçamento, na melhoria dessa situação. Se fosse fácil, não precisava da gente. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.